Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do Marder Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 por mês em recursos na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora e vamos começar a nossa live de hoje com o tema: o que é ser uma ONG? E o que isso tem a ver com a captação de recursos? É isso aí. E aí, por que eu vim trazer esse tema hoje aqui? Porque muitas pessoas ainda se confundem. Até mesmo quando eu falo, as pessoas ainda ficam, mas não é bem assim. Então, eu trouxe para vocês uma explicação mais concreta e por que isso tem toda a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ser uma ONG? Então, assim, quando eu falo que é ser uma ONG, eu quero trazer uma explicação concreta, tá? O que é realmente, o que a gente encontra aí nos congressos, o que está escrito na ONU, o que está escrito aí no Wikipedia. Então, o que é ser uma ONG? Então, ser uma ONG, tá? É uma organização sem fins, uma organização não governamental, tá? Organização não governamental. São organizações sem fim lucrativo, constituídas de forma, formal e autonomais. Melhorou agora. Caracterizações por ser solidárias, tá? No campo das políticas públicas e pela legislação, né? E pelo executivo, tá bom? Exercício de pressão política em proveito da população excluída, tá? Das pessoas em vulnerabilidade na questão da sociedade, tá bom? Então, isso é ser uma ONG. E aí vem, gente, isso é uma informação concreta. E aí eu digo para você, o que as pessoas acreditam que é ser uma ONG? As pessoas acreditam que é pessoas que se juntaram, tá? Em prol de uma coisa positiva, melhorar um problema social. O que eu falo muito é que sim, é a união de pessoas, tá? Que estão vendo uma necessidade e elas querem melhorar a sociedade. O que a gente acredita, o que a gente vê. Porém, todavia, como eu sempre falo para as pessoas, quando eu falo organização, tá? Não governamental, não está vinculada com o governo. Legal, certo? O que eu sempre falo para vocês, não está vinculada com ele. É a união de pessoas, tá? Em prol de um objetivo comum. Ok. Feita com amor. Feita de qualquer jeito. É isso que as pessoas acreditam, tá? São as organizações que estão legalizadas e não legalizadas. E aí, como eu falo, a gente bota todo mundo no mesmo saco, tá? E aí, nós somos uma ONG. Mas, na verdade, nós somos um coletivo, nós somos um movimento social, nós somos uma associação, nós somos uma fundação. Olha como as coisas já começam a mudar o que realmente nós somos. E aí vem a questão, o que é, tá? O que deve ser uma ONG? O que deve ser? O meu entendimento de critérios de ser uma organização sem fins lucrativos, tá? Que, na verdade, nem é uma organização sem fins lucrativos, que é uma organização não governamental. Que é aqui que eu tô falando dessa sigla, organização não governamental, tá? E aí, quando eu falo para você, quais são os critérios reais de ser uma organização não governamental, eu digo para você o quê? Ser uma entidade privada. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, não ter fins lucrativos. Então, a gente já está aí. Não é privada, não é uma empresa, porque ela não tem fins lucrativos. Então, ela é privada. Empresa, ela não gera lucro, ela não tem fins lucrativos. É empresa, tá? Então, assim, quando eu falo ser uma entidade, eu estou falando o quê? Opa, organização, tá? Sem fins lucrativos, eu não quero lucrar com a minha organização. Terceiro ponto, estar legalmente constituída. Então, quando eu falo em ONG, eu sempre falo para as pessoas, eu boto todo mundo no mesmo saquinho, porque as pessoas sempre acreditam que ONG é uma organização não governamental, tá? E que a gente está fazendo um bem comum, e eu sempre falo, gente, ONG, tá legalizado, não tá legalizado, para mim é ONG. Só que eu queria trazer isso para vocês de corretamente, tá? Então, terceiro critério, estar legalmente constituída. Isso significa ter CNPJ. Quarto critério aqui, ser capaz de administrar suas próprias atividades. Então, eu entendo o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero e aonde eu quero chegar. E quinto critério é ter participação voluntária. Então, olha só, um dos critérios é ter voluntariado. Não é simplesmente porque eu estou legalizada que eu vou agora contratar todo mundo para trabalhar dentro do meu projeto social. Então, o quinto critério
conforme a gente ler, né, artigos, nós lemos documentos, você procurar na internet, esses são os 5 pontos, tá? O que deve ser, 5 pontos, 5 critérios, né, que se considera uma ONG. Só que aí o que acontece? Isso são os critérios que está escrito, ó, temos que ter isso aqui. Legalmente falando, temos que estar lá uma entidade privada, sem fins lucrativos, legalmente constituída, capaz de se administrar e ter participação voluntária. Mas vamos para a realidade. O que você é realmente, a sua vivência. Porque isso é importante. O que deve ser. Agora, o que realmente é uma ONG. Porque isso é importante. Por que eu falei aqui? O que é ser uma ONG e o que isso tem a ver com captação de recursos? Porque aqui a gente está falando do que, além de ter os cinco critérios aqui necessários, agora eu estou trazendo para vocês a questão da captação de recursos. O que realmente eu devo ser, o que realmente eu enfrento no meu dia a dia. Além desses 5 critérios, o que eu tenho? O que é essa realidade qual eu convivo todos os dias? Porque isso é importante. Não é só ter os 5 critérios. Eu tenho que acreditar que, além desses 5 critérios, ainda tem muitas outras coisas por trás. Porque, praticamente, realmente, quem é a organização não governamental, realmente, quem é o projeto lá, a instituição, a associação, você sabe que ela tem que ter esses critérios. Porém, será que realmente quem está trabalhando lá, que está legalizado, realmente ele tem só isso aqui? É uma pergunta que eu faço para você. Importante. É o que eu sempre falo, não é só estar legalizado, não é só não ter fins lucrativos, não é só ser capaz de administrar o projeto, porque a gente fala que a gente é capaz de administrar o projeto, mas a gente não sabe realmente se a gente está ou não administrando a nossa organização. E aí eu trouxe para vocês o que realmente deve ser, o que realmente é o que acontece, o que realmente você precisa ter para você ter uma ONG de sucesso, para você conseguir captar recurso, para você ter mais impacto social, tá? Isso é muito importante, porque eu sinto muita falta dessas informações que eu vou passar para você quando eu vou conversar com o gestor de ONG. Então, se você está pensando aí em abrir um projeto social, ou se você já tem um projeto social, leva com você isso que eu estou falando aqui, porque vai fazer toda a diferença. Se você vai conseguir aí fazer um projeto legal, ter resultados, conseguir captar recurso e fazer mais transformação de vidas, tá bom? E aí vem a primeira coisa, gente. Primeira coisa, o que eu sempre falo aqui para você, gente, clareza social. Se você não tem clareza social, não basta simplesmente você falar assim, olha, eu sou uma entidade privada, eu sou legalmente constituída, eu sou sem fim lucrativo, eu consigo administrar o meu projeto, eu tenho voluntários. Tá, mas o que adianta tudo isso se você não tem clareza do que você faz? Porque isso vai realmente dizer se você vai ter impacto ou não, se você vai ter a transformação ou não. E aí vem a questão da clareza social. O que é essa clareza social, Débora? É eu entender a finalidade do meu projeto. É eu entender a questão do social. É eu entender qual é o meu objetivo. Porque se eu não sei qual é o objetivo da ONG, se eu não sei se ela é cultural, se ela é educacional, se ela é ambiental, se eu não sei a minha missão, gente, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou fazendo a diferença? Como que eu vou falar para as pessoas sobre a minha causa se eu, na verdade, não sei nem qual o problema social que eu estou querendo resolver? Isso é que eu percebo e que às vezes está faltando dentro do seu projeto. Porque não adianta, eu estou fazendo, tá? Mas será que você está fazendo certo? Será que realmente você está fazendo a diferença? Isso é um ponto muito importante. Será que você sabe o que seu projeto quer fazer? Isso é muito importante. Segunda coisa, ele não depende do governo. Como assim ele não depende? Gente, tá dizendo o quê? Organização não governamental. Eu não tenho vínculo com você nenhum. Você não é uma extensão da minha instituição. Tipo, você não é uma extensão do governo. Tá? A gente não é uma extensão do governo. Apesar da gente, em alguns momentos, receber financiamento, tá? Para que a gente possa fazer o nosso projeto,
não quer dizer que a gente é uma extensão. A gente tem a nossa autonomia. Isso é importante. Então, eu não tenho que ficar falando, mas o governo... Não, não tem essa de governo. Você criou o teu projeto, tá? Você está dentro de uma organização, você viu uma necessidade, você quer resolver um problema, você quer mudar o mundo. Mas o governo, ele não disse que você é uma extensão dele. Sim, nós estamos trabalhando porque baixinho aqui, baixinho. Ele não está cumprindo com as obrigações dele. Então, a demanda é muito grande e por isso surgem os projetos sociais. Por quê? Porque ele está deixando de fazer alguma coisa. Porque ele não está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Então, a gente foi criada. Então, no momento que nós, Organização da Sociedade Civil, ou melhor, ONGs, fomos criadas, ele diz o quê? Poxa, legal, você foi criada, você está ali, você está fazendo um trabalho que eu não estou conseguindo fazer com qualidade. Então, já que você está fazendo um trabalho que deveria ser a minha obrigação, eu vou sim te dar dinheiro para que você possa fazer esse trabalho cada vez melhor. Mas eu disse, eu não sou uma extensão do governo. Eu não tenho que depender dele só porque ele não está fazendo o trabalho dele direito. Você foi criada, você viu uma necessidade, então você vai fazer. Porque você quis fazer. Não porque, ele tem que me dar dinheiro porque eu estou fazendo aquilo que ele realmente deveria fazer. Não. Então, isso é muito importante. A gente está fazendo uma coisa porque a gente quis fazer. O problema? Sim, é dele. Ele é o culpado das coisas estarem acontecendo desse jeito? Podemos dizer que sim, tá? Porém, todavia, existe todos outros problemas por trás deste problema, tá? Que não vem o caso aqui na nossa live de hoje. Mas a questão é, eu não posso justificar que o meu projeto social hoje não está bom, que eu não tenho recurso porque o governo não está bancando a gente. Porque ele mesmo diz, você fez seu projeto, você tem que ter a tua administração própria. Você se vira para conseguir manter esse teu projeto. Mas ele tem consciência que, ele está fazendo um trabalho que eu deveria fazer, eu vou fazer um chamamento público para dar um recurso para ele continuar fazendo esse trabalho de qualidade, para a gente continuar esse trabalho junto. Legal? Terceira coisa aqui que é importante, que eu falo para vocês aqui, que está aqui nos critérios que eu te falei, em relação aos 5 critérios, eu vou falar que vários critérios vai estar aqui pontuando também um desses 5 critérios que eu vou falar, e a questão da natureza não lucrativa. Como eu disse, a gente não tem lucro, a gente não pode ter fins lucrativos, a gente não pode captar recurso e gerar recurso para dentro da instituição não, olha só, vamos lá, para vocês entenderem, não estou falando que a instituição conseguiu captar recurso e ele não tem que pagar os profissionais dele, tá? Isso é um ponto. Eu estou dizendo que a gente não gera lucro no sentido que entrou recurso, vamos dividir entre a gente, entendeu? A gente tem que entender que todos os recursos da organização eles têm que ter destinado às suas atividades. Se você tem um professor, ok, você vai pagar o professor. Mas você não pode ter o recurso e falar, gente, hoje a gente conseguiu fechar o caixa, tá? O mês fechou em 22 mil, a gente só vai pagar certinho os profissionais, as pessoas que estão aqui, a gente vai pagar todo mundo e vai sobrar, sei lá, 10 mil reais. Vamos pegar esses 10 mil reais e vamos dividir aqui para a empresa, entendeu? Para a diretoria e mês que vem a gente vai captar tudo de novo e vai ficar assim. Isso não pode acontecer. Isso é contra a lei, tá? Isso é contra a lei. A gente não pode nunca pegar o que sobrou e dividir com a galera. Não. Todas as atividades, elas têm um valor, ela tem um custo. E todo recurso que a instituição vai captar, ela vai servir para pagar esses custos para fazer o projeto acontecer. E como eu disse, se você é um profissional da instituição, tu é um assistente social, tu é uma psicóloga, tu é um pedagogo, você está recebendo porque você é um profissional dentro da instituição. Você vai estar trabalhando lá 40 horas, 30 horas por semana, conforme CLT, conforme contrato, esse tipo de coisa. Você está sendo contratado para prestar um serviço para a organização. Não é que entrou dinheiro e você vai falar, agora eu vou pegar esse dinheirinho aqui para eu comprar um pão, para fazer um cabelo, para viajar. Isso é contra a lei, tá? Só para vocês entenderem. Quarto ponto, estrutura organizacional. Opa, Débora, como assim? Gente, é dever, tá? Da estrutura formal, um estatuto, um contrato social, tá? Uma missão, um objetivo, governança, direitos e deveres dos membros, entendeu?
ter a nossa própria forma de administração. Isso que é falar da estrutura organizacional. Então, assim, eu não posso simplesmente falar assim, não, nosso projeto está tudo bem, está lá, não tem um estatuto, não tem uma ata. Gente, já começa com isso, não tem estatuto, não tem ata, não está legalizado. Então, assim, eu tenho que ter estatuto, tem que estar em dia, eu tenho que ter ata, tem que estar em dia, eu tenho que ter um regulamento interno, que isso é muito importante, para a gente saber o que está acontecendo, quais são as regras, tá? Os deveres e direitos das pessoas dentro do projeto social. Eu tenho que saber qual é o meu objetivo, qual é a minha missão, quais são as minhas metas, porque isso é importante. Eu não posso simplesmente falar, eu estou fazendo um projeto social e está aí, está acontecendo. Estamos dando lanche, estamos botando as crianças para dormir, estamos levando as crianças no teatro, mas para quê? Só levar a criança para o teatro, só dar cesta básica, só ir lá fazer uma massagem, gente, isso não é projeto social, isso não é transformação. Eu preciso que você entenda que precisa ter uma missão e precisa ter um objetivo para que esse objetivo ele tenha resultados. Por isso que a gente fala da questão do problema social. Como você vai resolver esse problema social, é você que vai ter que determinar no seu projeto social. Porém, todavia, eu tenho que saber quais resultados que você quer ter. Porque tirar uma criança da rua porque ela está ociosa, porque ela está lá brincando, correndo, e às vezes ela não tem nada para fazer, não é a mesma coisa de, pô, a criança está lá, sai da escola e fica na rua vendo todos os problemas que estão acontecendo na comunidade. Pode acontecer várias coisas negativas para essa criança, ela já está já olhando aquilo e já sabe que aquilo vai ser o futuro dela. Aí você vai voltar. Opa, a criança está ociosa lá, brincando, correndo, sem fazer nada, é uma coisa. Agora, você mostrar que a criança, na verdade, ela está ali, o pai dela está trabalhando, a mãe dela está trabalhando, ela fica ali à mercê de ver toda a realidade do local onde ela mora, e ela começa a identificar que aquilo ali vai ser a realidade dela, e que ali está muito na cara dela de ter uma gravidez na adolescência, de virar alguma coisa, tráfico, de ser uma pessoa, entrar na criminalidade, aí são outros 500, tá bom? Então, isso é importante, eu entender isso. E eu mostrar para os meus doadores, para as pessoas que curtem a minha causa, o que eu estou fazendo para que isso não aconteça. Tá? Registro legal. Aí vem registro legal. O que é registro legal, Débora? Como eu disse, a gente é legalizado. Então, nós, a ONG, que é a organização não governamental, ela tem que estar legalizada. Ela precisa ser uma pessoa jurídica. Ela precisa ter um CNPJ. Eu não posso colocar como é um projeto social. É um coletivo, é um movimento social. Coletivo, movimento social, são projetos não legalizados. Como eu gosto de falar, normalmente, quando a gente fala de coletivo, movimento, as pessoas não entendem como coletivo movimento. Ah, elas falam, eu sou uma ONG. Por quê? Porque a ideia é, eu sou uma ONG, eu sou uma organização, não sou uma organização não governamental, eu estou fazendo bem, eu estou organizada. Então, assim, tudo isso gera na cabeça de todo mundo que é uma ONG. Até eu falo para as pessoas, gente, você é uma ONG, até mesmo, como eu falo, até mesmo para você entender que a gente normalmente bota todo mundo no mesmo bolinha, no mesmo saquinho, porque a pessoa está fazendo as coisas. Porém, todavia, os critérios não são os mesmos. Porque a gente tem critérios para as ONGs. As ONGs têm que ser legalizadas. Mas todo mundo, normalmente, 90% da população, identifica que o projeto, tá, o coletivo, o movimento social é uma ONG. Por quê? Está fazendo um bem para a comunidade, está fazendo um bem para a sociedade. Ele é sem fim lucrativo, ele está vendo a vulnerabilidade da sociedade. Então, a gente normalmente faz o quê? Bota todo mundo no mesmo saquinho e todo mundo é ONG. Para que ninguém se sinta, não. Mas a gente tem que lembrar aqui, quando eu falo de ONG, ela precisa ter esses 5 critérios que eu falei para você aqui. Mas a nossa realidade, como eu sempre gosto de falar, realidade no quê? Visão de mundo. Acaba sendo mais ampla. Porque eu boto para vocês o quê? Todos esses critérios aqui oficiais que eu estou botando, que não são só os 5 que são realmente os oficiais, mas todos os critérios que eu vou colocar aqui para você. Então é importante que você ouça com muita atenção e leve isso para dentro da sua organização. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui vai fazer diferença para você captar recursos na sua ONG. Não só entender que você está legalizado, mas o que eu vou falar aqui, tá? Vai fazer toda a diferença se você vai conseguir ou não captar recurso e fazer o verdadeiro impacto social através da sua organização, ok? E aí a gente tem aqui, quinto, né, que é o registro legal, que é a questão do teu CNPJ. Você tem que ter um CNPJ, você tem que estar lá junto da Receita Federal, legalizando direitinho, formalizando a tua instituição, ok? Sexto,
a gente pensar na transparência e prestação de contas. Quando a gente fala da questão do administrar, eu sempre falo isso para as pessoas, eu sou uma ONG, por estar titular que eu sou capaz de administrar a minha própria organização, eu boto assim, tudo bem, mas o que você entende com organizar a sua própria organização? Entendeu? A gente fica nessa dúvida, o que é organizar a nossa organização? A gente não sabe. Então, é importante que você entenda que quando a gente fala de organizar, a gente tem que ter toda a estrutura do projeto, mas dentro desse organizar, eu também tenho que ter consciência e conhecimento que existe uma questão contábil, que existe realmente uma noção relacionada ao terceiro setor, porque a contabilidade, ela tem o terceiro setor, na verdade, tem uma contabilidade específica. Por quê? Porque a gente vive de doação. Porque a gente faz ações. Porque a gente tem benefícios. Então, por isso que a gente bota... Eu boto para vocês aqui a importância da gente ter conhecimento de onde nós estamos para que a gente possa alcançar tudo aquilo que é oferecido para a gente. Isso é importante. Exemplo que eu dou para você é a questão da captação de recursos. O que é captação de recursos? É captar recurso. E esse recurso pode ser o quê? Pessoa, produto, serviço, espaço físico e dinheiro. Mas normalmente a gente só foca o quê? No dinheiro. Captar recurso é conseguir dinheiro. Não, gente. Captar recurso também quer dizer deixar de gastar. Porque eu posso conseguir um produto que eu necessito dentro do projeto para fazer ele acontecer. Então, por exemplo, eu preciso oficialmente, de comida, porque a gente dá lanche para as nossas crianças, porque a gente sabe que nossas crianças, elas não têm o que comer. Então, elas comem normalmente na escola, e para não deixar o estômagozinho vazio, né, no decorrer do dia, a gente faz a janta para ela ir embora jantada do projeto. Então, a gente viu uma necessidade que é preciso comer, que é preciso dar comida para essas crianças. Então, no momento que eu vejo essa necessidade, eu tenho que passar para as pessoas de forma correta. Que eu preciso de lanchinho. E esse lanchinho elas estão me doando arroz, feijão, franguinho, eu não estou comprando. Então, se eu tivesse que comprar, o quanto eu gastaria nisso? Então, o captar recurso também envolve eu deixar de gastar. Se eu ganho um produto, se eu ganho um serviço, se eu consigo um espaço para fazer a nossa atividade e eu deixo de pagar um aluguel. Entendeu a ideia? Então, é importante que você também tenha esse conhecimento em relação à nossa contabilidade. A sua contabilidade, na verdade, a sua contabilidade. Então, isso é importante porque você tem mais clareza. Você começa a identificar coisas que deveriam ser identificadas, só que você não sabe disso, então por isso você está aqui comigo. Então, assim, transparência e prestação de conta. Então, é necessário que o projeto social entenda o que ele está fazendo, quais resultados que ele está tendo, e a questão financeira também, para que as pessoas entendam que o recurso está sendo direcionado para o lugar certo. E realmente está tendo resultado, esse recurso dentro da organização. Ok? Sétimo ponto que eu posso falar para vocês, sétimo passo, sétimo critério em relação do que é ONG. O que você realmente tem que fazer, além dos 5 critériozinhos aqui que eu te falei em primeira mão, porém, todavia, esses 5 critérios também estão aqui nesses 10 pontos que eu estou falando para você. Então, se a gente pensar bem, então tem mais 5 critérios aqui que você tem que entender para que o teu projeto faça acontecer, tenha um verdadeiro impacto social e vá a longo prazo, dure aí por muito tempo fazendo um trabalho totalmente diferente, mudando a sociedade da melhor forma possível, ok? E aí vem a questão. Sétimo ponto aqui é a questão da participação voluntária. O que é a participação do voluntariado? É você ter pessoas que acreditam no seu projeto e que elas vai te dar tempo, vai te dar conhecimento, vai ter profissionais qualificados, tá? Entendeu? Dentro do projeto social, além dos teus profissionais. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que acredita na instituição e ela vai no projeto uma vez na semana, fica lá 2 horas, vai falando do projeto, vai ajudando as crianças. Então, assim, voluntário, gente, não é só a pessoa que vai estar lá trabalhando diretamente com o seu público-alvo, tá? São pessoas também que vão estar contribuindo internamente na parte operacional da instituição. Porque isso as pessoas às vezes esquecem. Eu preciso de um professor. Eu preciso de um professor. Cara, mas você também precisa de um designer, você precisa de alguém que ajude o rapaz do financeiro, você precisa de alguém que ajude na administração, você precisa de alguém que ajude no brechó, entendeu? Nos eventos. Então, olha só, tem vários lugares que pode ter um voluntário. Só que muitas das vezes você não sabe disso. Você só pensa no quê? Nas atividades fim, que são, vai fazer aula de balé, vai fazer aula de capoeira, dar lá o lanche para as pessoas, porque é aquilo que, vamos dizer, é o que move a organização. Mas não é só aquilo que move a organização. Toda organização ela tem que estar junta, ela tem que estar conectada. Porque se a gente focar simplesmente no nosso objetivo fim,
que é fazer com que aquelas crianças tenham as suas atividades, a gente não tem também foco no objetivo meio, que é fazer com como que eu vou fazer, como que eu vou ter recurso para fazer esse projeto acontecer. Porque muitas das vezes acontece o quê? Eu preciso de recurso para ter um profissional qualificado. Eu preciso de recurso para pagar luz, água e telefone. Mas não é só pagar luz, água e telefone. Eu preciso de pessoas, eu preciso de realmente de produtos, né? De coisas para que o projeto aconteça. Então, assim, não adianta não ter luz, não adianta eu não ter água, não adianta eu ter um ar-condicionado, não adianta eu ter um professor se eu não tenho recurso. Então, assim, todo o recurso da instituição, ele é para ser direcionado para o projeto acontecer. Então, assim, se eu não necessito de recurso, eu não preciso pedir. Mas se eu necessito de recurso, eu preciso pedir e fazer ações para captar. Ok? A gente precisa também do nosso 8º ponto, que é a questão da distribuição de resultados. Como assim, Débora, distribuição de resultados? Gente, é muito importante que vocês entendam uma coisa muito, muito importante. O que você está fazendo? As pessoas precisam entender o que você está fazendo. As pessoas precisam entender quais resultados das suas atividades. Não é simplesmente importante, isso aqui é importantíssimo. Não é simplesmente eu tenho 100 crianças, eu tenho 50 crianças. Eu tenho 20 crianças na atividade de balé, eu tenho 30 crianças na atividade de capoeira, eu tenho 50 crianças na atividade de leitura e escrita. Ou muitos falam reforço escolar. A gente não faz reforço escolar, isso é muito importante. A gente não tem reforço escolar, a gente não tem que fortalecer. As crianças têm que sair da escola entendendo. A gente não tem que chegar e ensinar o trabalho de casa. Entendeu? A gente tem que ensinar novas técnicas, novos conhecimentos. E até mesmo a gente tem que fortalecer esse conhecimento que ele traz da escola. Mas a gente não tem que fazer a extensão da escola, porque a escola não está ensinando direito. Porque a obrigação da escola é ensinar a criança a ler e escrever. Eu tenho que fortalecer o que ela ensinou. Isso é muito importante, gente. E eu sei, do fundo do meu coração, que eu vou falar para vocês aqui, do fundo do meu coração, porque eu vejo muito isso. Débora, mas como que eu não vou fazer o reforço escolar se a criança chega aqui e não sabe nem ler e escrever? Então, a gente está, na verdade, fazendo um trabalho que quem deveria estar fazendo direito seriam os professores. Mas eu entendo que a gente tem que fazer o quê? Vamos melhorar, porque se essa criança sair de lá sem saber ler e escrever direito, vem para casa sem saber ler e escrever direito, ele não vai ter oportunidade adequada. E aí a gente vai com o nosso serviço. Eu vou dar ensinamento, vou reforçar ele a fazer o trabalho de casa para ele entender que não sei o que. Então a gente acaba fazendo uma coisa que a escola deveria fazer. E isso, gente, também tem questão com políticas públicas, porque como eu acabei de falar para você, a gente não é obrigado a ensinar a criança a ler e escrever, porque ele está na escola. Aquele professor está ganhando um salário para isso. Então, a gente não tem que ensinar aquilo que o professor não ensinou direito para a criança. A gente tem que fazer algo melhor. Mas eu sei, como eu falei do fundo do meu coração, eu sei que a gente acaba fazendo o reforço escolar porque essa criança vem ruim. Mas, como eu disse, políticas públicas. Você que é um projeto social, você que está vendo isso aí, você tem que falar. Olha, gente, a gente está com crianças na nossa comunidade, de tal lugar. O índice de analfabetismo, o índice de analfabetos funcionais, gente, é muito grande. Mas, gente, como que é possível ter esse números altos se essas pessoas vão para a escola? Então, se eu estou mostrando um problema, o governo tem que fazer com que a escola tenha uma educação de qualidade. E não faça o problema que eu sempre falo, fazer uma aprovação automática, saber de uma série que não sabe nada, ir para uma outra, que vai ser mais forte, e essa criança não saber nada e continuar indo sem saber nada, gente, qual é o futuro dessa criança? E aí a gente para, então, não vai ter futuro nenhum. Então a gente vai lá, acolhe essa criança e ensina essa criança. Mas, se você quer saber direitinho, você tem que lutar pelas políticas públicas lá. Cara, eu tô com um estudo aqui, eu tô fazendo tal coisa, olha só. A escola não tá com educação boa, não, gente. Não adianta ficar lá pagando o povo, mandando a criança ir para a escola, no final das contas a criança não sabe ler e escrever. E eu tenho que fazer esse trabalho. Então, isso é um problema. Então, eu entendo realmente, do fundo do meu coração, que muitos projetos têm o reforço escolar por causa desses problemas. Mas é por isso que eu falo. Então, você tem que botar a boca no trombone e ficar reclamando para o pessoal também, em cima, para esses profissionais aí da educação. Não vou falar que são todos, tá, gente? Isso é importante, não são todos. Mas muitos aí não estão ensinando essas crianças. E se não estão ensinando, gente, como que vai ficar? Olha o nosso trabalho ficando aí 20 vezes mais pesado, tá? Mas assim mesmo, cada um entende sua realidade, cada um sabe aonde o seu sapato aperta, então sabe qual o trabalho que está fazendo. E isso é importante,
Porque se você não sabe qual é o seu trabalho, se você não sabe quais são os seus resultados, fica difícil até mesmo para o investidor social. Para que eu vou investir nesse projeto que não sabe o que está fazendo? Então, por isso que é importante você mostrar resultados. E os seus resultados não são só números, tá? Seus resultados são qualitativos. Mudança oficialmente de vidas, tá? Aí a gente vai para o nosso nono ponto aí, nono critério, que isso toda organização tem que ter, tá? Como eu falei, além daqueles 5 que está envolvendo aqui, esses 5 ainda estão entrando aqui na nossa realidade, o que você realmente tem que ser, o que realmente você tem que estar fazendo, o que realmente você tem que estar aplicando para ter recurso dentro do seu projeto social e fazer o verdadeiro impacto social. Isso aqui que eu estou falando para você. Então vamos lá. O nono ponto aí, nono critério é você ter finalidade de interesse público e social. Como assim, Débora? Como eu falo de finalidade? Todas as atividades ela deve ter como objetivo beneficiar a sociedade. Isso é muito importante. Por isso que eu falo para as pessoas, presta atenção. Muitas das vezes a gente vai atrás de uma empresa, a gente vai atrás de um edital, participar de um edital, a gente vai falar com pessoas e a gente não traz o problema e o quanto a tua ONG está resolvendo e que não vai só resolver para aquelas pessoas que estão dentro do teu espaço, mas vai fazer a diferença para a sociedade. Então, olha só, vamos pensar comigo aqui. Vou dar exemplo aqui do projeto que trabalha com mulheres que sofrem violência doméstica. Eu gosto sempre de trazer aqui uma luz, trazer um exemplo de projeto. Você trabalha com pessoas que sofrem, mulheres, né, que sofrem violência doméstica. Você acha realmente que essa mulher que está acuada, vou fechar aqui, tá, gente? Que está acuada, essa mulher que depende desse marido, essa mulher que está assim, sem entender o mundo, porque muitas das vezes ela acaba ficando presa, acaba não fazendo as coisas, porque esse marido é opressor, esse tipo de coisa. E aí você fala assim, gente, se essa mulher vir para o meu projeto, se eu mostrar para ela que ela tem possibilidades, e essas possibilidades são ter uma vida melhor, que ela é capaz, que ela tem oportunidades, ela já começa a ver o mundo de forma diferente. E se eu mostro para ela, olha só, você tem direito de pegar os benefícios, você tem direito de fazer cursos em tal lugar, você tem direito de ir lá para o CRAS e falar com o CRAS para te orientar, para fazer algumas coisas para você conseguir um emprego. Então, assim, se eu oriento essa pessoa e ela muda de vida, o que vai acontecer? Essa mudança de vida dela pode ser uma pessoa que vai deixar de ter um benefício, pode ser uma pessoa que vai começar a ter uma visão melhor de mundo e vai querer evoluir, fazer uma faculdade para conseguir um emprego melhor. É uma pessoa que ela vai acabar consumindo mais. Isso quer dizer, vai rodar a economia. É uma pessoa que, além de consumir mais, vai mudar o seu psicológico, vai entender mais sobre a realidade, vai envolver as questões políticas. Entendeu a ideia? Então, assim, olha só, não é simplesmente uma coisa. Não é simplesmente beneficiar essa mulher. Mas olha só, ela vai trabalhar, vai gerar economia, vai deixar de pegar um Bolsa Família, vai construir uma casa, vai ter um trabalho. Tudo isso, gente, vai mudando. Mas isso está mudando se você fizer a diferença para o teu beneficiário saber sobre isso. E se você souber falar também de forma adequada com as pessoas, elas vão entender que isso também impacta a vida delas. Parece que não, mas impacta. Legal? E o nosso décimo critério é a legislação local. Como assim, Débora, legislação local? Gente, todo país, todo estado, eles têm a sua própria lei, tá? Não é todos, mas a gente tem a lei federal, e às vezes essa lei federal, ela pode maior, mas ela também abre para que os estados eles façam pequenas mudanças, tá? E aí essa é a questão, você precisa conhecer essa legislação local, porque eu estou no Rio de Janeiro, mas eu tenho um projeto de São Paulo, eu tenho um projeto de Minas, eu tenho um projeto do Espírito Santo, eu tenho um projeto da Bahia, e outros estados, as coisas são diferentes. Então, você precisa entender aonde você está. Não é simplesmente entender o terceiro setor, mas também entender o estado que você está. Porque isso também vai fazer diferença para a sua captação de recursos. Entendeu? Além de você entender essas questões, você também tem que entender o seu trabalho. Porque, por exemplo, se você trabalhar com criança, você tem que ter, que é uma coisa muito boa você ter, porque é mais um conselho que está afirmando que o seu trabalho é de qualidade, é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Cara, se você tem isso, ele está falando o quê? Que eu acredito nesta instituição. Eu estou dizendo que ela é uma instituição legal e ela está
certificada, ela está escrita aqui no conselho e a gente tem conhecimento do que ela faz. Se você é um projeto de assistência social, olha só, você vai ter o C+, que aqui no Rio de Janeiro é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então aqui, C+, aqui no Rio de Janeiro é C+. Mas na tua região pode ser outra sigla, mas é Conselho Municipal de Assistência Social. Então, se eu sou assistente social, se eu sou não, né? Se eu sou um projeto que trabalha na parte de assistência, eu preciso ter também, está escrito nesse conselho. Porque além de eu estar escrito nesse conselho, de ter conhecimento desse conselho realmente dizendo que me conhece e diz que eu faço um bom trabalho, eu tenho que lembrar que eu ainda tenho possibilidade de captar recurso. Olha só como faz toda a diferença, como eu digo para vocês, porque se ele está sabendo que eu faço um bom trabalho, e se eu for lá e ver, ele fizer um chamamento, fizer alguma coisa, falar que tem recurso, eu posso lá falar, pô, eu quero esse recurso, porque você me conhece, você sabe como eu sou, mas claro, sempre a gente participa de editais, tá? Mas pelo menos isso abre possibilidades para você. E aí vem a questão, pô, Débora, tô entendendo. Mas quando você fala sobre ser uma ONG, o que isso tem a ver a captar recurso? Então, o que tem a ver com captar de recurso? Gente, a gente pode pegar recurso de muitas formas, mas quando você está legalizado, você tem esses 5 critérios, mas na verdade você tem esses 10 critérios que eu falei aqui, porque isso é muito importante. Você tem que ir além, não ficar parado naquilo ali, porque cada dia que passa tem mais pessoas capacitadas, então você precisa estar se capacitando para você fazer o teu projeto acontecer. Eu digo para você o quê? Que a gente tem várias fontes de recursos. Há fontes que você vai pegar estando legalizada e há fontes que você não vai pegar por não estar legalizada. Mas além de conseguir ou não pegar, envolve muito a questão do conhecimento. O que eu preciso ter? Aí vem a questão dos critérios para que eu consiga captar esse recurso. Porque eu tenho que pensar sempre na questão de quê? Na minha sustentabilidade financeira. Porque se eu tenho recurso suficiente, além dos editais que eu vou participar, eu tenho pessoas, eu tenho um projeto de geração de renda, eu tenho a questão de ter um valor X na instituição investido, esse tipo de coisa, eu consigo pensar na sustentabilidade financeira da organização. Eu consigo ver a longo prazo. Eu preciso entender também que eu tenho recurso, eu consigo manter a minha instituição. E manter a minha instituição, eu estou falando da minha equipe. Eu consigo manter a minha equipe, eu pago o salário dela, eu consigo fazer com que eles tenham treinamentos para se qualificar cada vez mais. Eu tenho um projeto que vai ter equipamentos de qualidade, não só equipamento para as atividades, mas também relacionado às atividades internas, que mais direcionado a ter um computador para o administrativo trabalhar, a ter uma ferramenta para o marketing, para que eles possam otimizar o trabalho deles, entendeu? Para ter um sistema de gestão, até mesmo para a questão de captação de recursos da ONG. Isso tudo, gente, precisa de recurso. Então, ainda tem toda uma infraestrutura que vai fazer com que o meu projeto ele seja mais otimizado e possa ter resultados melhores. E claro, gente, claro, a gente pensar, como eu falei, na execução até mesmo do projeto em si. O que eu preciso para o projeto acontecer? E essa execução do projeto está direcionada o quê? A ter uma boa bola, a ter um computador para o pessoal de informática, a levar as crianças para fazer os passeios culturais. Entendeu? Isso é muito importante. Porque se eu não pensar que eu preciso ter uma ONG estruturada, eu preciso saber esses 10 critérios para que eu alcance cada vez melhor recurso, eu vou continuar na mesma, que é não entendendo e não conseguindo captar recurso. E, no final das contas, botando a culpa em quem? Na sociedade num todo que não contribui para o meu projeto social, que eu fiz com todo amor e carinho para mudar o mundo. E aí, como eu gosto de dizer, você pode ter feito, mas sem conhecimento você não vai captar recurso para manter esse projeto e fazer ele crescer. Então, se você quer fazer com que o teu projeto consiga recurso e faça um verdadeiro impacto social, assiste essa live de novo, manda esse conteúdo para outras pessoas e, como eu gosto de dizer, para fazer o bem e ser esse bem feito, você precisa de conhecimento, porque conhecimento é poder. E quem tem conhecimento não depende de ninguém. Gratidão para todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.